O foco narrativo da fábula A Assembleia dos Ratos é em terceira pessoa, onde o narrador ele não participa da história, ele apenas observa e relata os acontecimentos. Os personagens principais são os ratos, eles representam o grupo que busca uma solução para se proteger do gato, e o outro personagem é o gato, que é o inimigo dos ratos. Bom, quanto ao tempo deste conto, a história se ambienta em um período contemporâneo à década de 1960, época em que o conto foi escrito, refletindo o contexto de ineficácia das autoridades durante a ditadura militar do Brasil. Bom, falando um pouco sobre o espaço deste conto, o conto Seminário dos Ratos se passa em um hotel de luxo, onde ocorre uma conferência organizada por autoridades para discutir o problema da infestação de ratos. Esse espaço é fechado e sofisticado. O enredo. A história começa em uma casa onde os ratos viviam em constante medo de um gato feroz. O gato era silencioso e rápido, e os ratos nunca sabiam quando eles estavam por perto, o que tornava a vida deles um pesadelo. Desesperados por uma solução, os ratos decidiram convocar uma assembleia para discutir o que fazer. Na reunião, surgiram várias ideias, mas nenhuma parecia resolver o problema de forma eficaz. Então, um jovem rato, cheio de entusiasmo, teve uma proposta que chamou a atenção de todos. Vamos colocar um sino no pescoço do gato. Assim, sempre que ele se aproximar, ouviremos o barulho e poderemos nos esconder a tempo. Os ratos ficaram animados com a ideia. Eles aplaudiram, imaginando que finalmente poderiam viver sem medo do gato. A solução parecia perfeita, e todos começaram a comemorar. Mas, em meio à euforia, um rato mais velho, que havia observado tudo em silêncio, fez uma pergunta importante. A ideia é ótima, mas quem de nós terá coragem de colocar o sino no pescoço do gato? A pergunta caiu como um balde de água fria. Todos os gatos se entreolharam, mas ninguém se ofereceu à perigosa tarefa. Perceberam que, embora a ideia fosse simples, a execução era arriscada demais. E assim, a assembleia terminou-se em uma solução prática, e os ratos voltaram a viver com o mesmo medo de antes. A moral da fábula é clara. Ter ideias e fazer planos pode ser fácil, mas colocar essas ideias em práticas é muito mais difícil, especialmente quando a ação exige coragem e sacrifício. Muitas vezes, as soluções que parecem perfeitas na teoria são as mais desafiadoras de se realizar na prática. Eu vou falar sobre o conceito literário. O conceito literário da Assembleia dos Ratos gira em torno de uma alegoria política. Lídia Fagundes Telles usa a fábula dos ratos discutindo como enfrentar o gato opressor para criticar a passividade e o medo diante da repressão, refletindo sobre a ditadura militar no Brasil. A metáfora explora a inércia coletiva, a dificuldade de agir e a relação de poder, trazendo uma reflexão crítica sobre a sociedade e os desafios de resistências contra o opressor. E agora vou falar o comentário interpretativo crítico. A Assembleia dos Ratos é uma crítica à passividade social frente à opressão, simbolizada pelos ratos, que apesar de discutirem, não conseguem agir contra o gato. Lídia Fagundes Telles usa essa metáfora para refletir sobre o medo que simboliza a sociedade, especialmente em contextos autoritários, como a ditadura militar. A obra destaca como discursos de resistência sem ação prática tornam-se ineficazes, revelando a fragilidade da luta contra o poder opressor quando o medo predomina. Biografia. Lígia Fagundes Telles, nascida em 1923, foi uma das destacadas escritoras brasileiras, famosa por sua habilidade em explorar as complexidades das relações humanas e dilemas existenciais. Nascida em São Paulo, Lígia publicou seu primeiro livro, Porão e Sobrado, aos 15 anos de idade, e formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, onde sua formação acadêmica influenciou sua prosa crítica e reflexiva. Uma das suas obras notáveis é o conto Assembleia dos Ratos, presente na coletânea A Estrutura da Bolha de Sabão, feita em 1991. Neste conto, os ratos se reúnem para discutir como enfrentar uma ameaça de um gato predador, mas, apesar de muitas discussões, não conseguem tomar uma decisão prática. Essa narrativa serve como crítica à impotência coletiva diante da opressão e a dificuldade de ação em situações de abuso de poder, refletindo questões sociais e políticas que permanecem até hoje nos dias atuais. Lígia foi eleita à Academia Brasileira de Letras em 1985 e recebeu diversos prêmios, incluindo o Prêmio de Camões em 2005. Ela também foi indicada ao Prêmio Nobel da Leitura em 2016, um reconhecimento da sua contribuição à literatura internacional. E infelizmente ela faleceu em 3 de abril de 2022, deixando um legado literário significativo que continua a inspirar leitores e escritores. Lígia Fagundes é lembrada não apenas por sua prosa lírica, mas também por sua capacidade de capturar a essência da experiência humana em suas obras.